livros, cinema, romance. Combinação perfeita. Hoje vamos falar de 5 casais, acho que são 5 casais que começaram nos livros e que eu já li os livros e que viraram filme e continuam a ser os meus favoritos. Ficaram alguns de fora, se calhar faço uma segunda parte, mas vamos a estes 5 primeiros que são aqueles que me dizem mais ao meu coraçãozinho. Eu coloquei-os por ordem cronológica desde o dia em que saiu o filme. Em 1939 saiu um dos meus filmes favoritos para o cinema, Gone with the Wind, e Tudo o Vento Levou. E era um filme que eu já vi há algum tempo, é um filme enorme, são para aí 4 horas, e agora esteve recentemente envolvido em polémica. Se vocês estiveram atentos, sabem o que é que aconteceu. O que me faz gostar deste filme e depois do livro é a relação entre a Scarlett e o Rhett Butler. E sim, eu reconheço que o livro tem alguns problemas, especialmente à luz atual, e por conseguinte o filme também, mas eu não consigo me desligar daquela memória que foi ver o filme e ler o livro. Eu lembro-me perfeitamente de quando li o livro e o que estava a fazer. E não estava na Madeira, estava de férias, e sempre que eu regresso àquele lugar, ao Porto Santo, eu lembro-me do livro que estava a ler. E associo aquele livro ao calor, à areia do Porto Santo, e não tem nada a ver com aquela ilha, nem sequer se passa lá, mas foi tal as emoções que aquele livro me trouxe que eu associei para sempre àquele lugar. Então, um dos meus casais literários favoritos que viraram filme é Rhett Butler e Scarlett O'Hara. Este livro, esta é só uma parte, a maior parte deste livro passa-se no sul dos Estados Unidos, numa fase pré, pós e durante a Segunda Guerra Mundial, e traz-nos a história de Scarlett O'Hara, que é filha de um grande latifundiário. Ele tem imensas terras na Geórgia, nomeadamente Tara. Scarlett é das personagens mais caprichosas que vocês vão alguma vez conhecer. Ela não admite, ela nunca torce. É daquelas personagens mesmo retorcidas, e mesmo assim vocês vão gostar dela. Scarlett é interpretada por Vivien Leigh na adaptação cinematográfica, que é um filme que, apesar de ser de 1939, é um filme brilhante, longo, mas brilhante, muito fiel ao livro. O mais brilhante deste livro é sem dúvida a relação de Scarlett com Rhett Butler, interpretado por Clark Gable, porque eles são almas gêmeas, mas não se reconhecem, ou pelo menos não querem dar o braço a torcer, e entram neste modo de picardia, paixão, e andam numa luta de gladiadores sem espadas um com o outro. Sem dúvida, um dos meus livros favoritos, sempre. Em 1985 foi lançado África Minha, Out of Africa, de Sydney Pollack, com Meryl Streep e Robert Redford. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que vi o filme primeiro e depois li o livro. Este filme para mim é um dos meus filmes favoritos, além de ter as paisagens magníficas de África. Tem 2 interpretações maravilhosas da Meryl Streep e do Robert Redford, que era Dreamboat. Tem uma cena muito simples, mas muito icónica, que é o lavar do cabelo da Meryl Streep para o Robert Redford. Se não sabem qual é essa cena, o que é que andaram a fazer, têm de ver esse filme. E este filme que traz este casal literário e cinematográfico icónico para mim é baseado num livro, numa história verídica, na história da baronesa dinamarquesa Karen von Blix, ou é só Blixen? Eu não sei, ainda coloquei o livro, perdi-o algures nas minhas estantes. Ela é uma mulher independente e forte que dirige uma plantação de café no Quênia em 1914. É uma mulher casada, mas é um casamento mais de arranjo e de acordo do que propriamente amor. E para surpresa da própria baronesa, ela apaixona-se por África, apaixona-se pelas suas gentes e conhece Dennis Fitch Hatton, que é um misterioso caçador,
uma personagem que nós vamos descobrindo ao longo do livro e ao longo do filme, mas que nos fascina. E com a cara do Robert Redford é fácil fascinar alguém. Acho que neste caso gostei muito mais do filme do que propriamente do livro, mas o filme é fantabulástico, tem uma banda sonora maravilhosa, as paisagens de África. Têm de ver este filme, pelo menos ver o filme se não conseguem ler esta não ficção da Karen von Blixen, mas vale muito, muito a pena. E vamos saltando de clássicos em clássicos. Este será talvez um clássico moderno. Em 1996, Baz Luhrmann, um realizador australiano, lançou uma adaptação cinematográfica de Romeu e Julieta, o clássico de Shakespeare. Acho que li este clássico bem lá na minha adolescência e acho que toda a gente sabe, é a história de Romeu e Julieta. Os Montagu e os Capuleto são rivais e eles os dois apaixonam-se, o que torna a coisa um bocado complicada entre as famílias. É das peças mais conhecidas de William Shakespeare, das mais dramatizadas, mas esta adaptação cinematográfica do Baz Luhrmann teve um je ne sais quoi grande. Ele pegou no texto integral de William Shakespeare, mas trouxe-o para um cenário moderno, cheio de cores, muito ao estilo do Baz Luhrmann, que faz coisas muito grandiosas, muito opulentas, se é que se pode dizer isso. Poderia não resultar, mas para mim resulta e resulta muito bem. Encontramos aqui uns muito novinhos, Leonardo DiCaprio e Claire Danes, que têm uma química muito fantástica, que trazem à baila as falas do Shakespeare como se fosse algo normal de se dizer hoje em dia. Gostei mesmo muito desta adaptação, é talvez das minhas favoritas desta adaptação do William Shakespeare. A entrar no quarto casal literário que virou filme, eu resolvi falar de um casal da fantasia, um casal que me diz muito. O primeiro filme foi lançado em 2001 e não se foca propriamente no casal em si e chama-se The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis. As minhas edições estão muito guardadinhas numa estante que eu não estou a conseguir tirar. E trouxe-vos este livro que é The Baron in Luthien, que não é o casal que eu vou referir, mas que tem algumas semelhanças. No Senhor dos Anéis encontramos vários temas como a amizade, o amor, a redenção, a superação, e claro que é a obra-prima do Tolkien. Mas à medida que vamos lendo o primeiro, o segundo e o terceiro livro, conhecemos melhor Aragorn. Aragorn é o herdeiro de Gondor e é humano. E ele apaixona-se por uma elfa, a Arwen, e os dois têm uma relação proibida, porque ela é imortal e ele não, entre outras coisas. O que é muito similar à história do Baron in Luthien, porque vocês se já leram Tolkien, ou já vos vou avisando, Tolkien escreve tanto dentro dos livros como fora dos livros. Ele tem apêndices enormes, ele criou línguas, dinastias inteiras para o Lord of the Rings, que nem sequer aparecem no enredo principal. Ele faz apêndices, e um desses apêndices é a história do Aragorn e da Arwen, e é belíssimo. E ele, acho que uma vez referiu que não colocou essa história no livro porque não era o foco da trilogia. O foco da trilogia era a destruição do Anel de Mordor, mas a história não deixa de ser belíssima. E nós apanhamos alguns lamirés disso nos filmes, e eles vão buscar inspiração também aos apêndices. Nós conhecemos um bocadinho do futuro dessa história nos filmes. É muito bonita, mesmo muito bonita. Uma das minhas favoritas. E por fim, em 2004, foi lançado o The Notebook, o Diário da Nossa Paixão, inspirado num dos livros do Nicholas Sparks. O Nicholas Sparks marcou uma fase grande da minha adolescência enquanto leitora. Eu li imensos livros dele. Somos capazes de ficar um bocadinho saturados dessa fórmula, e depois foi o que aconteceu comigo. Mas o The Notebook, o Diário da Nossa Paixão, foi dos primeiros livros que eu li dele e foi um dos livros que mais impacto teve em mim. Daí eu colocar nesta lista. O filme está brilhantemente adaptado, e neste filme e neste livro conhecemos Ellie e Noah, que têm um amor proibido. Ela é filha de um ricaço e ele é pobre, basicamente. Acabam de se separar por múltiplas razões e voltam-se a reencontrar anos mais tarde. A história deles está a ser contada por um homem que vive num lar a uma mulher que notamos que tem alguma dificuldade em se lembrar das coisas. O Diário da Nossa Paixão foi um livro que eu devorei. Acho que o filme aparece em todas as listas. Para
o dia de São Valentim, quase certeza. Tinha-vos de trazer. Estes são os 5 casais literários que viraram filme e que ainda são dos meus favoritos, mas existem muitos outros. Eu depois de acabar a lista lembrei-me que tinha muitos outros na estante, mas ficou aqui só 5. Se já conhecem, se querem conhecer algum destes, por favor digam em baixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!